Oi, gente, como vão vocês? Olha, legendas aqui. O Facebook está a ficar, o Facebook e o YouTube está a ficar cada vez mais autodidata. Então, hoje vamos falar do tema. Qual é que é o tema? Qual é a diferença entre ser médium, ser espírita ou ser empata? Mas antes eu vou-vos apresentar a Ivone. A Ivone é a inteligência artificial do YouTube. Então vocês podem fazer perguntas à Ivone que ela responde. Não é, Ivone? Ela responde sempre. Está tudo bem, Ivone? Não é? Muito obrigado, Ivone. Ela é muito simpática. Ela vai estar a ouvir a conversa toda. Não é, Ivone? Então pronto. Passando à frente. O que é ser espírita? As pessoas fazem muita confusão entre o espírita, entre o médium. O espírita é todo aquele que se rege pela doutrina espírita de Allan Kardec. Quando ouvimos falar em espírita, o espírita é aquela pessoa que se rege pelos livros de Allan Kardec. E os livros de Allan Kardec que são estes aqui, são O Céu e o Inferno, são este aqui, não é? O que é o Espiritismo, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. Pronto, este já tinha dito. Portanto, são os livros de Allan Kardec que estabeleceram. Ainda há o livro dos médiuns. Portanto, são aqueles livros que Allan Kardec escreveu em 1987, quando foi descoberto que havia realmente cientificamente provas que os espíritos existiam. Então, quem estuda a doutrina espírita, que é de Allan Kardec, é um espírita. Agora, há espíritas médiuns e há espíritas que não são médiuns. Portanto, há aqueles espíritas avançados, quanto mais estudam o espiritismo, mais abrem as portas da sua própria mediunidade. Então não é para a pessoa ler só um livro de Allan Kardec assim meio à pressa que já fica um espírita. O espírita é um estado, não é uma religião. É um modo de vida, é um modo de entender as coisas e de saber e de tentar, de alguma forma, comunicar com aqueles que estão do outro lado. Ou pelo menos para saber como é que funciona. Agora, o espírita pode ser médium. O espírita pode ser um médium. E o médium é alguém com capacidade para ouvir aqueles que já estão do outro lado, não é? Ouvir espíritos. Ou pode ter a capacidade para ver espíritos. Ou pode ter a capacidade para cheirar o cheiro dos espíritos do além. Ou pode simplesmente receber mensagens, ser um médium. Pode ser um médium de captação, de psicografia, que é aqueles que recebem mensagens e escrevem num papel e até tapam os olhos assim. Então eles escrevem num papel o que recebem. Ou podem não escrever. Então o médium tem que desenvolver as suas capacidades. Todas as pessoas são médiums, mas a maior parte delas, por falta de estudo, falta de dedicação, falta de jeito, não desenvolve essa capacidade. Da mesma forma que todas as pessoas são atletas. Mas se a pessoa for um atleta que não se mexe, não consegue fazer nada. Portanto, qualquer homem, qualquer mulher pode ir fazer atletismo, fazer provas muito difíceis, saltar 2 metros de altura. Mas a maior parte das pessoas não o faz. E os médiuns é assim. Depois, o que é o empata? O empata é alguém que sente empatia. Há duas vertentes para o empate. Há 2 nomes. Há aquela pessoa que empata os outros. Não é esse empata. Não. Ou que empata as festas. Ou que incomoda. O empata, estamos a falar no sentido de empatia.
É alguém que sente empatia por toda a gente. Pelas plantas, pelos animais, pelos bons, pelos maus, pelo mundo inteiro. Então o empate não é só sentir empatia por uma pessoa que está ali a morrer debaixo da ponte. Não. Isso não é empatia. Isso é empatia num grau mínimo. Ou sentir empatia pelos filhos, quando os filhos estão em sofrimento. Isso também não é nada. O empate está a ser o de sentir empatia pelo outro lá que está do outro lado do mundo. Ou mesmo por aquele que o ataca a ele de alguma forma. Portanto, o empata sente o que os outros sentem com muita intensidade. Isso quer dizer que a maior parte dos empatas, por serem tão sensíveis, geralmente são médiums. Porque mediunidade é um ser sensitivo. Por isso é que há outro nome para a mediunidade, que é ser sensitivo. Um médium e um sensitivo é a mesma coisa. Um empata é um sensitivo, é alguém que sente. Agora, ela pode não ver espíritos, ela pode não ver mortos desencarnados, ela pode não ouvir mensagens e ser um empata. Mas geralmente os empatas têm muita sensibilidade, então geralmente já são médiuns grandes e têm capacidades de cura, por exemplo, porque os níveis de empatia elevados fazem com que o empata consiga, por amor, enviar descargas de energia que vão fazer a cura. E então muitos empatas quando aprendem Reiki, dão ótimos reikianos. E há outras pessoas que vão tirar cursos de Reiki e não conseguem fazer nada com isso, porque não lhes está na alma, no sangue ajudar. Então elas estão ali a querer mandar energia e não sai nada. O empata manda energia porque tem muita empatia. Mas ele não pode ser empata e ser médium, mas isso não quer dizer que ele seja espírita. Porque o espírita é o que lê, o que vai estudar o Allan Kardec. Não há espírita que não estude a doutrina espírita, que é saber como é que funcionam as divisões entre os planos, e então o espírita vai desenvolver isso. Então há o espírita ativo, que é aquele que estuda e que desenvolve, e há o espírita passivo, que estuda menos e que não desenvolve as suas propriedades mediúnicas. Portanto, esta é a diferença entre ser médium, que é o que sente, ser espírita, que é o que estuda e que acredita na vida depois da morte e na reencarnação, e ser empata. A pessoa pode ser empata e não acreditar na vida depois da morte. É tudo uma questão de estado mental. Espero que tenham compreendido, que tenham gostado e boa noite para todos.